Mais um vídeo chegando aqui no YouTube da TNT Esportes. Vamos fazer mais um campo e bola, desta vez tentando projetar o duelo do Brasil contra a Noruega. Temos muitas coisas para a gente falar aqui nesse vídeo. Tanto primeiro para descobrir o substituto do Lucas Paquetá no Brasil e depois para a gente entender alguns movimentos e alguns confrontos que podem tanto preocupar quanto favorecer o Brasil. Então vamos começar analisando aí o campinho. Aqui está o time do Brasil que basicamente fez o Brasil se encaixar na Copa do Mundo, tá? A defesa com Danilo tomando de vez a vaga do Ibañez, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos. O Casemiro nesse papel aqui mais de um jogador à frente da zaga. Lucas Paquetá à esquerda, se conectando muito nesse corredor aqui com Douglas Santos e com Vinícius Júnior. E Bruno Guimarães à direita, com a condição do Bruno Guimarães de atacar e ir para cima. O Matheus Cunha jogando como eu chamei de 9,5, né? Jogando como 9 na hora de estar na área para fazer gol e voltando para dialogar com o próprio Bruno Guimarães, com o Lucas Paquetá ou com um dos dois laterais que sobem. E em alguns momentos aparecendo na área, Vinícius e Ryan entrando no facão e ocupando a área. Esse é o Brasil que passou a dar certo na Copa do Mundo, encaixou na Copa do Mundo. Só que Lucas Paquetá está machucado. Possivelmente não joga mais dentro da Copa do Mundo. E aí o Brasil vai ter que pensar num substituto. 3 possibilidades para esse jogo, tá? Eu vou começar trazendo aqui as que eu acho que menos vão acontecer para que mais vai acontecer, tá? Uma possibilidade é substituição de Paquetá pelo Danilo, basicamente aqui, o Danilo funcionando como esse meia pelo lado esquerdo, que vai voltar fechando aqui no momento defensivo, com Vinícius ou Matheus Cunha fechando o lado e o Ryan voltando aqui, para o Vinícius ficar aqui, então, é um movimento. Em alguns momentos o Danilo aparecendo para trabalhar nessa linha mais avançada e até eventualmente pisar na área, aparecer para fazer gol como ele estava fazendo muito no Botafogo. Essa é uma possibilidade, até pela forma como o Danilo chegou aqui à Copa do Mundo com muito cartaz. Todos nós imaginávamos que o Danilo teria minutos, que o Danilo usaria com o passar do tempo essa ótima forma dele no Botafogo para ganhar minutos na Copa. Acabou não acontecendo. Então eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade que não vai acontecer. Outra coisa que foi treinada pelo Ancelotti foi você substituir o Paquetá com o Igor Thiago. Aí você deve estar falando, meu Deus, que maluquice, como é que vai tirar o Paquetá e vai botar o Igor Thiago? Vou te explicar aqui na mesa tática. Então, o Igor Thiago entra aqui no lugar do Danilo, mas lógico que o Igor Thiago não vai jogar no meio campo, o Igor Thiago vai jogar como atacante e o Matheus Cunha vai baixar para fazer esse papel aqui, como ele fez no jogo contra o Japão. A primeira troca do Ancelotti contra o Japão, com o Brasil perdendo no intervalo, foi tirar o Lucas Paquetá também porque se machucou e colocar o Endrick na frente, e aí o Matheus Cunha saiu dessa posição para vir trabalhar aqui mais ou menos como um meia pela esquerda, posição que ele está acostumado a fazer. É uma possibilidade também, e o Ancelotti treinou isso no treino de quinta-feira, tá? Então essa possibilidade existe. Vai lembrar, o Igor Thiago começou a Copa como titular no jogo contra Marrocos, foi muito mal contra Marrocos e depois não teve mais minutos. Essa é uma outra possibilidade. Agora, a possibilidade que eu mais acho que vai acontecer, pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte. Já falamos aqui, nesta Copa do Mundo está muito difícil tentar prever o que o Ancelotti vai fazer, é Martinelli como titular. E aí se funcionaria assim. A gente coloca o Martinelli no campo, mas logicamente o Matheus Cunha vem fazer esse papel de centroavante, o Martinelli trabalha aqui pelo lado como um meia esquerda
E aí o Martinelli vai fazer esse papel, mais ou menos armado assim. Se você parar o que aconteceu, quando no jogo contra o Haiti, quando o Paquetá saiu, quem entrou e quem foi fazer a função dele? Martinelli. No jogo contra a Escócia, quando o Paquetá saiu, quem foi fazer a função dele? O Martinelli. E no jogo contra o Japão, embora a primeira alteração não tenha sido Paquetá pelo Martinelli, a primeira alteração foi Paquetá pelo Endrick. Depois, na segunda alteração, quando o Ancelotti tirou o Matheus Cunha para a entrada do Martinelli, num primeiro momento acabou ficando exatamente assim. Casimiro, Bruno Guimarães saindo mais, Martinelli fazendo essa meia esquerda. Martinelli fazendo esse meia esquerda. Depois, já para a reta final do jogo, depois que o Brasil já tinha empatado, aí o Brasil voltou para um 4-2-4. Vou botar o Endrick aqui. E aí depois, já na reta final do jogo, como é que ficou? Ficou Ryan, Endrick, Martinelli e Vinícius Júnior bem colado ali, Casimiro e Bruno Guimarães. Então o Brasil terminou assim. Tanto é que o gol do Brasil, o gol da vitória, é o Bruno Guimarães se projetando, o Bruno Guimarães dando o passe para o Martinelli fazer o gol da vitória contra o Japão. Terminou assim. Mas, originalmente, na hora que começou, na hora que houve a troca, foi exatamente assim. Martinelli como meia esquerda, Bruno Guimarães, Casimiro, o Endrick revezando com o Ryan. Uma hora o Endrick estava na direita, o Ryan por dentro, uma hora, ao contrário, o Ryan na direita, Endrick por dentro, e o Vinícius ficou fazendo aqui. Então, essas são as possibilidades que eu imagino como alternativas do Ancelotti para armar o Brasil na ausência do Paquetá. Eu acho que o Gabriel Martinelli, que no treino de sexta-feira treinou a maior parte no time titular, eu acho que o Gabriel Martinelli vai fazer esse papel que era do Paquetá. Vamos dar uma analisada rápido em como funciona a Noruega, tá? Eu vou colocar os dois times em campo, vou apagar o Brasil aqui e vou deixar a Noruega. No primeiro momento eu vou tirar, tá? Vou deixar só a Noruega para vocês verem. Como é que funciona, como é que a Noruega tem funcionado aqui na Copa? A Noruega na Copa tem funcionado com um 4-3-3 clássico. Aqui na lateral direita tem jogado o Pedersen, que não é tão ofensivo contra o Rierson, mas o Rierson está machucado. O Rierson na temporada deu 15 assistências jogando lá no Campeonato Alemão. Mas quem tem jogado no lugar dele pela lesão é o Pedersen, que já até fez gol na Copa do Mundo. Então é um cara que tem trabalhado muito bem esse lado direito. A Noruega costuma jogar num 4-3-3 com o Berge sendo o cara mais próximo da zaga, algo equivalente ao papel que faz o Casimiro. O Berge aqui sendo um cara de ajudar na contenção e aparecer para ajudar na circulação, e o Odegaard com muita liberdade de flutuar em toda essa região aqui. Então, se você pegar o que o Odegaard fez na Copa do Mundo, já deu 3 assistências, a gente já viu o Odegaard trabalhando pela direita, já viu o Odegaard trabalhando pela esquerda, por dentro. Então, o Odegaard joga com muita liberdade, um posicionamento inicial aqui pelo lado direito. A Noruega tem uma jogada muito importante, tem 2 jogadas muito importantes que precisam de atenção, que são o Odegaard flutuando, mas o Odegaard se associando com esse lado direito na Noruega. E aí você tem Pedersen para Odegaard, Odegaard para Sorloth para Pedersen. Eles fazem esse triângulo e que vai exigir do Brasil muita disciplina para marcar esse triângulo. Então, se você coloca o Brasil aqui, cadê? Não. Volta a Noruega, se você coloca o Brasil junto. O Douglas Santos tem que ter muita atenção com o Sorloth aqui. O Casimiro ou o Martinelli tem que ter muita atenção com a flutuação do Odegaard por aqui. O Vinícius Júnior ou o Matheus Cunha tem que bloquear muito a subida do Pedersen por aqui, porque essa triangulação é uma triangulação muito importante e que tem gerado gols e jogadas perigosas para a Noruega. Se a gente olha aqui, você vê
o Sorloth jogando aberto. E o Sorloth é aquele mesmo Sorloth que joga no Atlético de Madrid como o centroavante. Nesta Copa do Mundo, o Sorloth está jogando aberto pela ponta direita. Acho que não faz muito sentido futebolisticamente isso, mas tem funcionado porque o Sorloth tem gerado muita jogada para o Haaland a partir dessa movimentação. Gera um problema para o Douglas Santos, que no físico, o Douglas Santos e qualquer jogador do Brasil vai perder para o Sorloth, 1,93m, 1,94m, e ele tem conseguido abastecer o Haaland lá dentro. Então, essa triangulação, Pedersen, Odegaard, Sorloth e Pedersen, Sorloth, essa triangulação é algo que vai precisar fazer o Brasil ter muita atenção nessa marcação aqui, tanto na flutuação do Odegaard, quanto no apoio do Pedersen, quanto nessa ou na parede ou no Sorloth conseguindo ser lançado ali. De novo, ele é um grandalhão, ele é meio desengonçado, mas ele tem funcionado bem, né, dessa forma. Outra questão que parte perigosa para o Brasil, que parte dessa triangulação aqui, Pedersen, Odegaard e Sorloth, que é a Noruega atrair todo o jogo para o lado direito. Então é o Sorloth aqui, o Odegaard aqui, o Berg, todo mundo se lançar para o lado direito do ataque. E aí o Odegaard, com essa liberdade, vir aqui e gerar um passe à diagonal longa para o Nusa. O Nusa é um jogador que vai exigir do Danilo muita atenção, porque o Nusa, que nas rodas de pagode de Oslo é chamado de Neymar norueguês, calma também, né? Mas tudo bem, é um jogador de 1 contra 1, é jogador de drible, de ir para o fundo, e é jogador de balançar na frente para gerar espaço, ou para cruzar para o Haaland, ou para gerar o espaço e bater no gol, como foi o gol que abriu o placar na partida contra a Costa do Marfim. Foi exatamente assim. O Odegaard estava com liberdade, no meio, quando conseguiu se desmarcar, acionou o Nusa balançou para cima do marcador e deu uma chapada no ângulo para fazer Noruega 1-0. Então essas duas jogadas precisam de muita atenção do Brasil. E aí, para a gente fechar o vídeo aqui, eu queria destacar uma fragilidade da Noruega dentro dessa Copa do Mundo, que é a marcação pelos lados. A Noruega tem marcado muito mal pelos lados do campo. Se você pega os gols que a Noruega levou e os lances de perigo que a Noruega sofreu dentro da Copa do Mundo, em especial nos jogos contra Senegal e Costa do Marfim, a Noruega jogou contra a França com time reserva, preferiu aceitar a derrota, entrou com time reserva. Mas nos dois jogos, tanto no jogo contra Senegal quanto no jogo contra a Costa do Marfim, a Noruega sofreu muito pelos lados do campo. E ainda mais pelo lado direito da sua defesa. Exatamente o que eu destaquei como ponto positivo também é um ponto negativo da Noruega. Por quê? Porque o Sorloth, ele é um atacante, ele é pesado, ele não está acostumado a fazer marcação, ele não está acostumado a correr para trás. Então toda vez que o Sorloth é obrigado a fazer esse movimento de correr para trás para ajudar o Pedersen, ele deixou a desejar. Então por ali, Senegal teve várias chances no primeiro tempo, não chances claras, mas teve muita jogada que ganhou por ali, exatamente fazendo 2 em 1 ou 3 em 1 em cima desse lado, e o Sorloth chegando atrasado. E também tem a possibilidade desse 1 contra 1 do Vinícius Júnior para cima do Pedersen, com menos ajuda. Então o Odegaard também não é dos melhores correndo para trás, o Sorloth normalmente costuma chegar atrasado. Então esse corredor do lado esquerdo, que vai precisar do apoio do Douglas Santos deu entrevista na sexta-feira dizendo que no Zenit, em muitos momentos, ele é lateral que ataca o corredor lateral ofensivo. E isso ele tem ganhado essa liberdade dentro da seleção. Nesse jogo aqui, por essa dificuldade do Sorloth em correr para trás, vai ser muito importante o Douglas Santos ganhar essa batalha para fazer 2 em 1 em cima do Pedersen. Ou Vinícius Júnior e Douglas Santos fazendo 2 em 1 em cima do Pedersen,
ou o Vinícius Júnior trocando, afundando como atacante e o Martinelli fazendo esse arrasto, Martinelli que é ponta no Arsenal, fazendo esse arrasto e trabalhando junto com Douglas Santos e ganhando a batalha de Sorloth e Odegaard. Então esses dois pontos são muito importantes para vigiar o lado direito da defesa do ataque da Noruega quando a Noruega tiver a bola e explorar o lado direito da defesa da Noruega quando a Noruega tiver sem a bola. Basicamente, esse duelo tático ali, ele também se resume muito em pressionar quem tem a bola. Então deixa eu armar aqui de novo. Odegaard, Douglas Santos, Martinelli por dentro, considerando que o Martinelli comece jogando, Pedersen, Vinícius aqui, Matheus Cunha trabalhando aqui em cima do Berg e o Ryan, tá? Esse duelo aqui, Ryan para cima do Wolf, também acho que é um duelo muito favorável, porque o Wolf não é um cara muito ágil na marcação, tá? Então acho que o Ryan para cima dele é um confronto favorável ao brasileiro. Mas de uma maneira geral, tem uma preocupação grande que é a bola não chegar até o Haaland. Porque se a bola chegar até o Haaland, é problema. Por mais que o Gabriel Magalhães vá fazer um trabalho muito colado com o Haaland, Gabriel Magalhães e Haaland têm duelos de outros carnavais lá na Premier League, o importante é pressionar para que essa bola não chegue limpa, nem vinda do Odegaard, nem vinda do Sorloth e também não vinda do Nusa no 1 contra 1. O importante é fazer a bola não chegar, porque se a bola chegar para o Haaland nessa região aqui, a gente sabe que é muito problema. É isso, espero que você tenha gostado desse campo e bola aqui analisando, fazendo uma prévia desse Brasil contra a Noruega. E vamos ver o que a seleção brasileira faz. Eu, pessoalmente, temia e achava que o Japão daria mais problemas do que a Noruega. Esse é o meu sentimento antes do jogo, mesmo individualmente a Noruega tendo dois destaques do futebol mundial, como Odegaard e principalmente Haaland. Eu acho que coletivamente a Noruega tem marcado mal pelos lados e a Noruega tem uma alternativa de um jogo muito concentrado pelo lado direito, que pode facilitar a marcação. Mas, mesmo estando menos preocupado do que estava contra o Japão, é um jogo duro, é um jogo complicado. E vamos ver se a seleção brasileira consegue performar. Você sabe, ao longo aqui dessa Copa do Mundo, o YouTube da TNT Esporte com muito conteúdo bacana. E o Campo e Bola é mais um deles. Tem o VS Ranking, tem nossos programas ao vivo, tem a live do André Henning, tem o Convocados, então tem o de placa. Então vem aqui e curte a Copa do Mundo na melhor programação aqui do YouTube, o YouTube da TNT Esportes. Esse Campo e Bola fica por aqui, aí você faz tudo aquilo que você está acostumado, like, se inscreve, deixa o gostei, deixa o curtir, compartilha e comenta. Tomara que a gente tenha motivo para na semana que vem fazer outra edição do Campo e Bola, aí analisando um Brasil e México ou um Brasil e Inglaterra. Será? Diz aqui embaixo nos comentários, deixa o like. Valeu!